Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Chelsea e Tottenham, né, o grande jogo dessa rodada. Só que não é exatamente sobre o jogo como um todo. Eu quero dar importância, né, quero dar o foco, né, o foco do vídeo vai ser na atuação do Frank Lampard como treinador. Hoje ele enfrentou um dos maiores estrategistas da última década, que é o Mourinho, né, o treinador mais vitorioso da história do Chelsea, por sinal, né, e foi muito bem, saiu muito em alta. O Frank Lampard hoje como treinador transpareceu um amadurecimento, a sua equipe em campo, na verdade, transpareceu um amadurecimento que conseguiu simplesmente não só vencer, né, obter o resultado por 2 gols de diferença, como conseguiu anular completamente o estilo de jogo do Tottenham. O Chelsea fez uma partida muito segura, não só de forma ofensiva, por mais que não tenha sido um jogo tecnicamente brilhante, assim, não foi um grande jogo de grandes jogadas, de grandes triangulações, né, passes em profundidade, não foi isso, também não foi dos mais empolgantes em nível. Mas taticamente foi um jogo muito interessante, movimentação de peças, a ocupação do espaço, enfim, acho que o Frank Lampard saiu muito por alta, né, até o título desse vídeo está justamente remetendo a isso, né, Frank Lampard é exigido, Frank Lampard cada vez mais responde de ótima forma, cada vez mais mostra amadurecimento e mostra muito potencial. Hoje foi uma partida símbolo, né? Talvez mais pra frente, se o Lampard vir aí um grande técnico, uma grande referência no futebol mundial como técnico, né? Foi como jogador na última década, né? Na metade da primeira década do século XXI, se a gente pode dizer assim. Se ele conseguir virar um grande técnico de muita referência, talvez esse o duelo de hoje pode se transformar num marco, né? No marco na carreira de um treinador, né? Onde o Chelsea fez uma partida defensivamente muito segura, coisa que o Chelsea há muito tempo não conseguiu, aliás, não conseguiu fazer em todo o campeonato como um todo, uma partida onde não sofre riscos praticamente, e ofensivamente muito segura, né? Por mais que tecnicamente não tenha sido exatamente brilhante, né? E se a gente vai falar individualmente de peças em campo que se destacaram, eu destaco principalmente 2 nomes, Marcos Alonso e Willian. As 2 peças mais importantes do jogo de hoje. Eu vou desenvolver isso um pouquinho mais à frente. Bom, começando a falar um pouquinho sobre o Tottenham. O Tottenham parte de um 4-2-3-1, mas se comporta num 3-4-3. Então você tem o Vertonghen fazendo um zagueiro pela esquerda, Aurier e Son bem espetados pelos lados como alas, 2 meio-campistas e o trio de frente com Lucas, Harry Kane e Dele Alli, né? Hoje entraram em campo Dier e Sissoko, que já usou essa combinação em alguns outros momentos, né? E o Chelsea entrou em campo também num 3-4-3, né? Com 2 meio-campistas e os alas abertos, Marcos Alonso voltando novamente ao time titular como ala, que é muito bem a posição dele, e de certa forma, dizer que o Frank Lampard se espelhou na formação do Tottenham é um pouco de simplismo demais, dá pra gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Mas foi interessante sim, por que não? Pode ter sido considerado sim um espelhamento, digamos assim, da formação que o Tottenham utilizou. O Marcos Alonso é um jogador desse perfil. O Marcos Alonso é um ala, o Marcos Alonso não é um lateral. Ele é muito criticado quando joga nessa posição, nessa função defensiva de lateral, porque defensivamente ele é um jogador que tem essa capacidade para ir e voltar, para acompanhar o ponta, num contra um ele é muito frágil, porque ele é um cara grande, meio desequilibrado, então para fazer o giro é muito complicado, então não é a posição dele. Mas o Marcos Alonso como ala, talvez seja um dos melhores alas da Premier League, né? Jogador de lado, assim, de lado numa segunda linha de 4, eventualmente numa linha de 5. Hoje foi uma linha de 4, né? É o que ele vem montando. Foi muito importante nesse sentido. Que o Willian como uma referência técnica. O cara com a qualidade, com o talento para conseguir puxar as jogadas. O jogo começa com o Tottenham pressionando. Os primeiros 2-3 minutos é de um Tottenham com ótimo volume de jogo, né? Até forçando o erro do Chelsea nos momentos na saída de bola. Bem característica do Mourinho mesmo. Nos áureos tempos de Real Madrid, por exemplo. Até naquele momento ele usava um estilo de jogo um pouco mais físico. Mas nos bons momentos do Manchester United, né, o início de jogo com intensidade, buscando o erro do adversário, até o Tomori tem 2 erros técnicos logo no início, mas aos poucos o Chelsea vai conseguindo imprimir uma intensidade que primeiro parte do meio campo. Kanté e Kovacic são fisicamente mais fracos que Sissoko e Dier, isso é fato, então naturalmente se a gente for pensar em embate corpo a corpo, eles sairiam perdendo, afinal de contas são menores, não só muito menores em estatura, como também em massa muscular mesmo, questão física mesmo. Mas se eles não conseguiriam ganhar no quesito físico, ao pé da letra, no quesito corporal mesmo, eles ganharam na intensidade, na força da intensidade, na velocidade, nas divididas ganhas. Me lembrou bastante um pouquinho do jogo de ontem, Liverpool e Flamengo, num período onde Chamberlain e Keita começam a se impor justamente nesse sentido, contra o meio campo do Flamengo. Até era o meio campo mais parelho, se a gente for pensar em questão física, de corpo mesmo. Hoje o confronto era mais equilibrado, mas a intensidade que o Chelsea põe rapidamente faz com que o time domine aquela região.
Então mesmo que Kanté e Kovacic não fossem exatamente, né, mas hoje não fossem exatamente brilhantes tecnicamente, com bola foram um pouco efetivos, digamos assim, né, pouco subiram a partida inteira, só no segundo tempo o Kanté vai se deslocar um pouco mais, mas enfim, como um todo fizeram muito mais uma partida de ocupação de espaços com intensidade para ocupar, roubar, dividir, até porque se saísse, né, ficaria só na recomposição e qualquer contra-ataque do Chelsea, qualquer contra-ataque do Tottenham venceria em número, afinal de contas seria uma região povoada apenas por um meio-campista, mas enfim, essa ocupação de espaço pelos meios foi muito importante para permitir com que o Chelsea, por mais normalmente não fosse brilhante tecnicamente, explorasse a faixa de campo frágil do Tottenham, que é justamente o lado direito. Tanto Aurier quanto o Davinson Sanchez não são exatamente primores na função da marcação, né? O Aurier é um jogador que até vem amadurecendo um pouco defensivamente, mas hoje, novamente, muito frágil nesse quesito. E o Davinson Sanchez, que chega muito bem em 17 18, fez um ótimo impacto, teve um ótimo impacto inicial na Premier League, depois acabou se tornando um jogador meio irregular. Apesar de ser um bom zagueiro, é um dos bons destaques da Premier League, não é um dos melhores zagueiros, mas é um dos bons destaques, apesar de ser irregular, jogando como um zagueiro pela direita. Então, naturalmente, o lado direito do Tottenham, já desde o início, né, quando tinha o Alderweireld jogando por ali, que também não, belga até agora voltou a fazer um bom início de temporada, mas uma boa temporada. No início não vem fazendo uma temporada muito boa. O lado direito do Tottenham vem sendo muito frágil. E o Chelsea explorou muito bem. Então, se você tem o Aurier espetado para ultrapassagem do Marcos Alonso, com o William por ali, a tendência era sair num contra um com o Davinson Sanchez. E até o momento do gol, né, os dois gols do Chelsea, assim como um todo no primeiro tempo, os gols não foram exatamente de jogadas trabalhadas, né? Como eu falei, não foi um jogo tecnicamente brilhante. Mas foram dois gols que vieram de situações idênticas. As projeções explorando o corredor direito da defesa do Tottenham, usando as projeções do Marcos Alonso em velocidade e as jogadas individuais puxadas do contra-ataque William. O Abraham muito importante também para fazer a parede em diversos momentos, mas principalmente o Chelsea foi muito inteligente em conseguir explorar uma faixa de campo que o Tottenham é frágil defensivamente, se impondo por dentro. Então, uma hora que a bola era recuperada, o meio-campo já era dominado no primeiro momento. Havia umas disputas, aos poucos Kanté e Kovacic se impõem, dominam aquela faixa, a bola é recuperada, o Chelsea tem segurança para ocupar o espaço, é deslocado para o lado direito, dessa forma, um caminhão de bola nas costas do Aurier. Até no segundo momento, já depois do primeiro gol, jogada individual do William, você já tem o Aurier um pouco mais, não fixo, mas um pouco mais atento naquela região. Você já tem agora mais os embates diretos dele com o Marcos Alonso, mas em diversos momentos o Marcos Alonso ganha, outros nem tanto, e o William fornece a alternativa da jogada centralizando. Mason Mount um pouco sumido, vai aparecer um pouco mais no segundo tempo, mas foi um primeiro tempo muito seguro do Chelsea nesse sentido. E o Tottenham muito inoperante no ataque, um som muito apagado, e justamente as escapadas que conseguiam o Tottenham era pelo lado direito, ou seja, o lado esquerdo da defesa do Chelsea, né, o lado que o Chelsea utilizava para atacar, como um movimento de trocação, entre aspas. Se o Marcos Alonso subia, o Tottenham tinha que rapidamente encontrar o Sissoko, que era o cara que conseguia desafogo com capacidade física, em diversos momentos, ou era nas costas do Marcos Alonso, ou era justamente buscando a proximidade com o Marcos Alonso, né, para fazer ele virar o marcador, né, o primeiro homem à frente do Sissoko, que assim, na velocidade ele ganharia vantagem. E foram essas as escapadas que o Tottenham conseguiu. Até teve duas boas chances, né, com o Lucas participando também por um momento. Mas como um todo, o Chelsea conseguiu ser muito seguro. Repetindo, para ganhar na intensidade no meio campo, e uma vez que essa faixa de meio campo ocupada por Kanté e Kovacic, era muito fácil de deslocar o jogo para o lado esquerdo, explorar as costas do Aurier, um contra um com o Davinson Sanchez, em diversos momentos a centralização do William, referência técnica mesmo, com drible de velocidade, com passe de qualidade, e nas projeções verticais do Marcos Alonso. E na reta final ainda sofre um pênalti justamente nesse sentido. O Marcos Alonso é derrubado depois de uma bola enfiada por aquele corredor, mesmo derrubado pelo Gazzaniga, e logo no primeiro tempo já está 2-0 no último minuto. Então foi um primeiro tempo perfeito do Chelsea. Não sofreu defensivamente e taticamente soube muito bem explorar a fraqueza do adversário, sofrendo quase nada, né? Duas chances, até chances relativamente interessantes do Tottenham, mas que não seriam merecidas, digamos assim, porque o Chelsea era bem superior, não só na intensidade, na rotação dos jogadores, como também explorar a fragilidade do adversário. Na volta do segundo tempo, sai o Dyer, o Eriksen passa a jogar por ali ao lado do Sissoko, um jogador com um pouco mais de qualidade, e o Tottenham assim, até consegue impor um volume um pouco mais interessante. E talvez a alteração que o Mourinho tenha feito assim, para tentar surpreender o Frank Lampard foi colocar o som pelo lado direito. Porque aí, qual seria a leitura? Se o Marcos Alonso sobe e é lento para voltar e defensivamente frágil, eu tenho aqui o som nas costas dele, preparado para receber uma bola e acelerar por aquele lado. Só que o Frank Lampard foi muito inteligente.
Você vai colocar o Son para correr nas costas do meu lateral frágil defensivamente? Eu boto ele para subir pouco e passo a conseguir utilizar o Mason Mount, agora sim aparecendo muito mais, para desembocar as jogadas pelo lado direito. Nesse momento, o Azpilicueta cresce por aquele lado, o Lucas assim, fornece um primeiro embate um pouco menor que o Son vinha conseguindo fazer até um pouco mais pelo lado direito no primeiro tempo, e o Chelsea passa agora a desafogar tudo pelo lado direito. Então a Azpilicueta sobe, você tem o Abraham e mesmo o Mount se entendendo bem pelo lado direito nas tabelas, o Chelsea cria algumas oportunidades já com menos posse de bola, mas buscando ser reativo, agora usando o outro corredor. Depois novamente o Son inverte com o Lucas, não funcionou, muito ótima leitura de jogo do Frank Lampard nesse sentido, e o restante do jogo é um jogo bem moroso para o Tottenham, um jogo bem desanimador para a equipe do norte de Londres, que pouco consegue agredir o Chelsea. O Chelsea foi muito seguro. Agora até você já tem, em alguns momentos, escapado o Kanté sumindo um pouco mais, né? Nesse momento aí entra o Ndombele também, né? Você já tem até a saída do Vertonghen para entrar do Danny Rose para tentar dar um fôlego, né, maior no lado esquerdo, jogador de maior capacidade ofensiva por aquele lado, mas o efeito é praticamente nulo. Assim, o Chelsea consegue anular muito bem. O Ndombele entra ao lado do Sissoko para ter mais qualidade no passe vindo de trás. O Eriksen passa a ser jogado um pouco mais para frente. Mas a marcação do Chelsea continua sendo bem encaixada. Se uma bola passasse por cima, as recuperações dos zagueiros eram bem feitas. Os encaixes eram muito difíceis de serem desfeitos, né? Os três zagueiros mandaram muito bem hoje. Rudiger, Zouma e Tomori. E depois o Tottenham não conseguiu encontrar alternativa. Ficou tudo muito manjado. Não foram feitos novos movimentos e o Chelsea levou muito bem o jogo até a reta final. Sim, assim, sofreram muito pouco. Até o Son depois é expulso, né? Acaba numa disputa ali, uma falta que o Rudiger faz. Ele acaba revidando com um chute. Foi falta, assim, tinha que ser expulso mesmo. Ele agrediu o jogador, ele agrediu o Rudiger, não tem o que discutir. Foi uma agressão objetiva. Mas enfim, acho que acima de tudo hoje o Frank Lampard novamente dá mais uma, é mais uma demonstração de amadurecimento de um técnico jovem de 1 ano e meio de carreira, mas que já mostra muitas virtudes. Então, se o Chelsea fez uma partida muito segura, o Frank Lampard fez uma partida muito engenhosa. Genial é um pouco demais, né? Eu vi o pessoal falando de nó tático, genialidade. Acho que isso fez um pouco de exagero também, não foi assim. Mas foi uma partida muito engenhosa para saber entender, o fator físico, o fator de intensidade. Tem intensidade numa faixa de campo importante para o domínio do jogo, que é a faixa central, e explorar o corredor frágil do adversário. No segundo momento, consegue anular a resposta, digamos assim, responder muito bem a mudança feita pelo Mourinho de colocar alguém nas costas do Marcos Alonso, conseguindo agora botar o Marcos Alonso mais preso, explorando as saídas pelo outro lado, coisa que ele já não tinha feito no primeiro tempo, e consegue alguns lances interessantes por aquele lado também. O Chelsea poderia ter feito 3-4-0 no início do segundo tempo quando reage. E dessa forma fez uma partida muito interessante. Partidaça, acima de tudo, do Frank Lampard. Se não foi uma partida tecnicamente brilhante do Chelsea, porque não foi. Não foi uma partida empolgante, no alto nível de intensidade, não foi. Foi uma intensidade muito boa na faixa de meio campo. Então, uma partida muito engenhosa do Frank Lampard, uma partida muito segura do Chelsea, se não foi tecnicamente brilhante, porque de fato não foi. Não foi de muita intensidade, um jogo laicá, de várias chances, não foi. Mas foi uma partida taticamente muito interessante, dos movimentos dos dois treinadores, inclusive do Mourinho. É que não funcionou. As respostas do Lampard foram mais efetivas. Eu acho que isso que a gente tem que tirar mais interessante desse jogo. O amadurecimento que o Lampard vem mostrando cada dia com o Chelsea. É um Chelsea que oscila, principalmente defensivamente ainda um time frágil. Hoje não foi, mas eu acho que o trabalho do Frank Lampard é muito interessante mesmo. E hoje foi um marco. Um marco assim, se o Frank Lampard vir um grande treinador, o jogo de hoje vai ser um dos grandes jogos dele como treinador. Grandes jogos dele como treinador, tá? Pelo menos na minha opinião. E tem que se valorizar muito isso sim. Então tá, é isso. Espero que tenham gostado. Escrevam nos comentários sua opinião sobre o jogo, assuntos que eu devo falar. Então é isso. Espero que tenham gostado.